Então vamos lá, queridos irmãos, presbítero André por aqui, vamos começar texto na tela, João capítulo 3, verso de número 5, olha que texto maravilhoso. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, preste bem atenção, água e Espírito não pode entrar no reino de Deus. Hoje a gente vai entender essa expressão, mas antes me responde aqui nos comentários. Você considera, agora vamos falar de você, que você já nasceu da água e do Espírito? Escreva para mim aí nos comentários, eu quero conhecer quantos salvos verdadeiros nós temos aqui no canal para a glória de Deus. Bom, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado no Evangelho de João, é um dos textos mais ricos do Novo Testamento. Este homem de nome Nicodemos era fariseu, ou seja, participava ali de um grupo bastante rigoroso da época na aplicação das leis de Moisés, era mestre da lei e acreditava que o seu conhecimento e a sua posição como judeu e participante ali de um dos grupos principais da religião eram suficientes para agradar a Deus, ou seja, as suas obras na visão dele eram suficientes. No entanto, Jesus o confronta de maneira direta e objetiva, mostrando que a religião, por si só, não garante salvação, e nem a posição ou o sangue, ou seja, o nascimento, onde ele nasceu, nada disso garante salvação. Foi nesse contexto que o Senhor Jesus, então, declara para Nicodemos em João 3,3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Essa resposta de Jesus confundiu bastante a cabeça de Nicodemos, que pensou que Jesus estava falando de um nascimento físico e até levantou ali a possibilidade absurda de alguém voltar ao ventre da mãe em João 3,4. Será que pode acontecer isso, Senhor? Alguém voltar para o ventre materno? Talvez ele tivesse em mente ali algumas ideias filosóficas ali da sua época e também religiosas, como por exemplo a crença na reencarnação, na volta à vida e por aí vai. Mas Jesus estava tratando de algo muito mais profundo, a necessidade de uma transformação interior operada por Deus, e evidentemente o Senhor explica isso para ele, e a gente vai aprender juntos aqui pelo menos 3 coisas nesse estudo. Primeiro, o que significa nascer da água. Segundo, o significado de nascer do Espírito. E claro, aqui para a gente fechar, vamos fazer uma aplicação prática nos nossos tempos desses versos que Jesus trabalhou aqui com Nicodemos. Então, fique comigo até o final. Vamos começar então falando do nascer da água, que significa purificação e arrependimento, e eu vou te mostrar onde que já tinha isso lá no Velho Testamento. Mas antes, me ajude aqui, o nosso canal está caminhando para bater 1 milhão de inscritos. Estamos chegando a 800 mil. Você pode me ajudar? Aqui no nosso canal você já tem 1.100 estudos publicados. E o meu compromisso de publicar 13 estudos novos toda semana, conforme venho fazendo há muitos anos. Então, se você sentir no coração, aqui embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, participe deste canal e você será muito abençoado. E claro, eu tenho um outro trabalho que eu faço gratuitamente aqui para você, que é enviar um estudo gratuito todos os dias lá no meu grupo do WhatsApp. Já temos esse trabalho de envio há mais de 10 anos. Quer participar? Basta você acessar embaixo desse vídeo a área de comentários, dá um clique ali. O primeiro link que está aqui na minha lista de links fixados é o link do grupo. Pode entrar no grupo, se não gostar, pode sair a qualquer momento, ok? Mas eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Bom, diante da confusão de Nicodemos, Jesus ele vai aprofundar a sua explicação com uma linguagem carregada de muitos sentidos e significados espirituais. Vamos observar novamente aqui o texto que nós lemos no início, a resposta de Jesus, onde ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, Jesus está falando aqui que não tem jeitinho não tem outra forma, tem que acontecer
desse jeito. Aqui então o mestre ele deixa claro pra gente que para fazer parte do reino de Deus não basta apenas um nascimento físico, ou seja, nascer judeu no caso lá do Nicodemos, ou participar de uma tradição religiosa, ou então eu acrescento ainda fazer boas obras. Nada disso basta. É preciso passar por uma experiência espiritual radical que a Bíblia chama de novo nascimento. Sim, é uma experiência muito radical que muda para sempre a vida de uma pessoa. Jesus ele dividiu essa explicação falando sobre duas faces desse novo nascimento. Ele fala que o novo nascimento ele tem o nascer da água e também o nascer do Espírito, que estão totalmente ligados. A água, quando nós olhamos dentro da Bíblia, dentro de toda a tradição bíblica, ela é um símbolo poderoso ligado à purificação. Jesus usa então esse mesmo símbolo para mostrar aqui a Nicodemos que ele precisava ser purificado dos seus pecados. Esse nascer da água aponta então para o arrependimento, que prepara o coração para receber a obra do Espírito Santo. Além disso, a expressão pode remeter também à pregação de João Batista, que estava bem fresca ali na mente de todos, que enfatizava o quê? A necessidade do arrependimento antes do batismo que João fazia ali nas águas. É o mesmo símbolo que depois também é aplicado ao batismo ordenado por Jesus. Sem arrependimento, não tem batismo. O batismo das águas é um símbolo, ok? Que aponta para uma pessoa arrependida e transformada. Ou seja, a água do batismo, principalmente ali realizada por João nesse contexto próximo e depois também ordenado por Jesus, era um sinal exterior de quê? De uma transformação que já tinha acontecido no interior. Um coração que reconheceu seus pecados diante de Deus. Assim, preste bem atenção, nascer da água significa reconhecer a necessidade de perdão. Eu preciso ser perdoado porque eu sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Então eu sou purificado pelo Senhor para então estar apto para entrar no reino de Deus. E para ser então purificado, eu preciso reconhecer o Senhor Jesus, e aqui Nicodemos está diante dele. Ele precisa reconhecê-lo, ele precisa entender que o Senhor Jesus é quem purifica o nosso coração. Então veja, esse tema ele não era também tão desconhecido para Nicodemos. E aí a gente vai verificar que nós temos lá no Velho Testamento, por exemplo, o profeta Ezequiel já fazendo ali menção dessa figura bastante parecida da qual Jesus está utilizando aqui. Olha que texto maravilhoso, Ezequiel 36, 25. Então, aspergirei, aspergir é tipo borrifar água em cima de alguma coisa. Aspergirei água pura sobre vocês, sobre vós. E ficareis o quê? Olha aqui o símbolo, purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, aqui em Ezequiel está falando de purificação de pecados. O povo iria ser, então, perdoado, evidentemente porque se arrependeu. Bom, agora vamos para a segunda parte, que geralmente é onde as pessoas têm maior dúvida. O nascer do Espírito. Vamos entender a obra do Espírito Santo dentro do coração humano. Mas antes eu quero parabenizar a minha irmãzinha Fátima, minha aluna do método Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Olha só, me parece que a Fátima ela não gostava muito dos livros históricos, né? Talvez achava até maçante. E depois de entrar no curso e fazer esse teste de 30 dias, ela começa então a gostar, a amar os livros históricos. Olha que maravilhoso. Irmão, se você tem alguma dificuldade, dê 30 dias para você e vem para o meu método. Clique aqui embaixo na área de comentários, vai abrir esta página. Clique aqui nesse botãozinho Ler Mais, vai abrir minha lista de links. O primeiro link, você já sabe, é o do grupo de estudos gratuitos no Zap. Agora, você vai clicar no segundo link, que é o link da página com todos os detalhes do meu método, ok? Mais de 10 anos aplicando esse método e 35 mil alunos formados. Então, é coisa boa, é coisa que vai te abençoar. Participe. Bom, se nascer da água fala de arrependimento e de purificação, nascer do Espírito diz respeito à ação sobrenatural
do Espírito Santo que transforma o ser humano. Jesus explicou essa realidade de uma forma muito poética. Observe aqui no mesmo diálogo com Nicodemos, em João 3:8, o Senhor diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, ou seja, você percebe que ele existe, mas você não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então observe que a ação do Espírito Santo, ela é uma ação de Deus que as pessoas não sabem explicar muito bem, mas ele faz acontecer uma obra no coração dos servos do Senhor. O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado. É assim que está na Bíblia. Ele toca no coração, ele abre os olhos espirituais e nos conduz ao arrependimento verdadeiro. Então veja, sem essa obra do Espírito, ninguém consegue abandonar a vida de pecado. Por quê? Porque a natureza carnal, ela nos prende. Então a gente não consegue resistir totalmente, plenamente. A gente vai escolher o mal. Por isso o Espírito Santo, ele tem aqui um papel importantíssimo na conversão. É o Espírito que nos dá poder para vencer a carne e experimentar uma nova, totalmente nova, uma nova vida com Deus. Em outras palavras, o novo nascimento, ele não é fruto do esforço humano. Jesus está falando isso para Nicodemos. Olha, não adianta você achar que as obras vão te salvar, mas o que vai fazer diferença é a ação transformadora do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito, se arrependa, Nicodemos, e experimente então esse novo nascimento. O Espírito Santo é quem regenera o coração, tornando possível uma vida de obediência e fé em Cristo. E aí, evidentemente, entra o aspecto humano como cooperador com Deus em uma vida de santidade. Da mesma forma, essa matéria também era conhecida de um mestre da lei como Nicodemos. Você vai ver na sequência que o mesmo profeta Ezequiel fala sobre isso também. E talvez seja por isso que Jesus ficou surpreso do Nicodemos, mestre em Israel, não entender a matéria, mesmo sendo um mestre aqui tão famoso, tão já experimentado. Olha o que o profeta diz em Ezequiel 36:27. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que maravilhoso. Ok, entendemos a teoria, nascer da água e do Espírito. Agora, quais são as aplicações práticas para hoje? O que isso muda na minha vida? Preste bem atenção. A conversa de Jesus com Nicodemos revela a essência do Evangelho. A salvação não depende de rituais, posições religiosas ou nenhum mérito humano. E muitas vezes a gente pensa que a nossa salvação é mérito, e não é. É uma dádiva, é um presente de Deus, que é recebido pela graça mediante a fé. É assim que Paulo explica lá em Efésios 2:8 e 9. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas evidentemente, depois, se você ler o versículo de número 10 de Efésios, também coloca uma responsabilidade para nós, que nós somos salvos para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, evidentemente, a gente precisa responder a essa graça que o Senhor derramou sobre nós. Nicodemos precisava compreender, então, que a sua religiosidade não era suficiente. Ele precisava nascer de novo. Preste atenção, meu irmão. Eu preciso nascer de novo, e você também. Se isso ainda não aconteceu na nossa vida, é hora de acontecer. Precisamos crer no Senhor Jesus. E essa é uma experiência de transformação operada pelo Espírito Santo, acompanhada do nosso arrependimento verdadeiro e, evidentemente, da fé em Cristo e em toda a sua obra. Esse é o coração do Evangelho. Somos perdoados, purificados e capacitados por Deus para viver como discípulos do Senhor Jesus. Quando Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito, ele não falava apenas a Nicodemos, mas a mim e a você também, a todos nós. Ou seja, a mensagem é clara: sem arrependimento e sem a ação transformadora do Espírito Santo, ninguém
pode entrar no reino de Deus. Na prática, isso significa que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, que nós somos pecadores, arrepender-nos de todo o nosso coração e permitir que o Espírito Santo nos guie nessa jornada. O novo nascimento é mais do que uma mudança de comportamento. Eu fazia uma coisa, agora não faço mais. Não é somente isso, é uma transformação de dentro para fora, que nos torna novas criaturas em Cristo. Então, veja, assim como Nicodemos, muitos hoje ainda acreditam que religião, boas obras ou tradição são suficientes para a salvação. Mas Jesus continua repetindo até hoje: só quem nasce da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. Então, essa é a mensagem que nós temos que trazer ao nosso coração e também pregar a outras pessoas. Espero que tenha gostado. Vem estudar a Bíblia completa comigo. Eu já deixei link lá nos comentários para você. E claro, para a gente fechar, Jesus disse mais uma coisa para Nicodemos que muita gente fica aqui um pouquinho perdida. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão ele, que desceu de lá para trazer as boas novas. Mas e Elias? Elias não subiu ao céu? Vou explicar para você essa questão nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.